E vamos ouvir agora o nosso querido Leonardo Péricles, de Minas Gerais, que vai falar para a gente sobre a luta por moradia, o sistema da dívida e a catástrofe social. O Leonardo Péricles foi presidente da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, AMES-BH. Isso mostra que ele começou a lutar cedo, né, quando ainda garoto. Foi também diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE, com importantes conquistas, como o passe livre lá em Belo Horizonte para os estudantes. Desde 2011, ele faz parte do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas de Belo Horizonte. É ativista social, atua nas pautas raciais, direitos humanos, direito à cidade, defesa intransigente dos direitos trabalhistas, tendo atuado ao lado de sindicatos combativos em defesa da Previdência Social Pública. É atualmente o presidente nacional da Unidade Popular, partido político que teve seu registro conquistado recentemente, em dezembro de 2019, há um ano e meio mais ou menos, né, Léo? Então, Leonardo Péricles, gratidão por estar aqui conosco, de trazer aí essa sua experiência de luta desde tão jovem, né? Militante desde tão jovem, ainda é jovem, e está aí nessa importante luta por moradia, né? Vamos lá, Léo, pode abrir seu microfone e nos brindar com a sua fala. Beleza, Maria Lúcia, obrigado. Obrigado pelo jovem. Inclusive, nessa época que eu fui da AMES, que eu lhe conheci, né? Você era da Unafisco aqui, né? Do sindicato. Enfim, estava fundando a auditoria da dívida, né? Lá nos idos de 2000. E foi uma experiência muito importante para mim participar daquele plebiscito nacional, que aquilo ajudou muito eu ter certeza que o caminho era esse, a militância, a luta social, etc. Queria aqui aproveitar também e desejar um bom dia às minhas companheiras, além de Maria Lúcia, né, que estão compartilhando a mesa aqui comigo. Professora Marisa, nós estamos aí nas lutas, né? As batalhas aqui em Belo Horizonte, enfim, tentando despertar ainda mais sindicatos, né, os setores populares, para estarem nas lutas. A PUB é uma grande parceira, inclusive, da luta pela moradia aqui. Enfim, e é um prazer estar com vocês aqui, uma saudação. Já começar aqui a minha intervenção, eu acho que assim, o tema é extremamente pertinente, eu queria pincelar algumas coisas, e fui bastante contemplado pela professora Marisa, que me antecedeu aqui. Eu queria, primeiro, assim, falar da pandemia, né, porque acho que é inevitável. No mundo, nós temos 4 bilhões de mortos, né? Só nos Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta, né? E esse exemplo de democracia, bastante entre aspas, né, é difundido para o mundo inteiro, como se fosse o modelo perfeito e tal, só lá é mais de 600 mil pessoas que morreram. E eu quero aqui utilizar esse exemplo para falar que a responsabilidade principal dessas mortes no mundo, elas são em decorrência do sistema privado de saúde. E eu quero ressaltar isso, porque pouca gente vem falando disso, e o sistema de saúde, ele é composto por imensos monopólios de caráter internacional, e dá para ver agora com as vacinas, né? São alguns poucos conglomerados internacionais que mantêm o domínio sobre as vacinas do mundo, né? Ou seja, o domínio sobre a vida, o poder de vida e morte das pessoas, né? Está colocado na mão de alguns poucos monopólios internacionais. E o efeito prático disso foi, por exemplo, não ter serviço público de saúde nos Estados Unidos, que esse foi um dos grandes catástrofes que aconteceram, das pessoas morrerem em casa porque não têm dinheiro, sabiam que não poderiam se consultar num hospital público, porque não existe, né, um sistema totalmente privatizado nos Estados Unidos, e todas as iniciativas que tiveram de tornar público a violência dessas classes dominantes lá foi muito grande,
E você pega mesmo aqui no Brasil, que tem o SUS, mas foi aprovada a emenda constitucional, muito bem colocada pela Maria Lúcia, 95, que ela congelou por 20 anos investimento em saúde e educação. Então, vejamos que criminosa, e como que numa pandemia não é revogada uma medida dessa? Por pressão desses grandes monopólios, que inclusive mandam no Bolsonaro. Importante lembrar que o Bolsonaro é um problema? É. Ele é um dos maiores problemas que nós temos, né, dessa imensa crise política que nós passamos. Mas lembremos que os grandes empresariados estão com o Bolsonaro, fazem parte desse processo, mantêm essa política econômica assassina, criminosa, né, que, inclusive, baseada na corrupção, uma vez que as classes dominantes governam roubando. Isso não é uma novidade agora do governo Bolsonaro, né? Todos os governos que se aliaram com esses setores das classes dominantes, ainda mais o capitalismo que nós vivemos, é um sistema que nós estamos submetidos aqui no Brasil, em boa parte do mundo, a corrupção é parte inerente desse sistema, né? Lembremos aqui do Brasil, trazendo aqui para a nossa realidade, que nós somos num país dependente, né? Uma vocação, inclusive, forçada, né? Que já vem desde o período colonial para cá, e jamais houve um processo de rompimento com essa ótica, de submeter, de deixar o nosso país submetido aos países mais ricos. Isso porque nós somos num país riquíssimo, né? Nós temos que lembrar isso. Não era necessária essa submissão. E nós estamos, inclusive, sob domínio de classes dominantes, que é importante lembrar a característica dessas classes dominantes. Eu quero aqui pedir licença e trazer essa caracterização do professor Clóvis Moura, já morto, né? Em 2002, Clóvis Moura é um dos maiores sociólogos negros que nós tivemos no Brasil, marxista, enfim, e ele faz a leitura que as classes dominantes brasileiras, elas são, além de muito ricas, né, extremamente autoritárias, racistas, patriarcais, né, escravistas, anti-mulher, ou seja, qualquer... a gente vê isso muito na política, né, as mulheres tendo uma ascensão muito importante e não são admitidas nos espaços de poder. Assim como o povo negro, né? Nós, negros e negras também, a grande dificuldade que nós temos de nos colocar na sociedade, isso por causa da característica desses que dominam, e eles também têm uma outra característica importante, que são antipovo. Eu, inclusive, quando falo povo brasileiro, eu não me refiro ao 1%, ao menos de 1% da população, os muito ricos, porque esses não fazem parte do nosso povo, eles são entreguistas. Mantém uma política de entregar o que tem nas nossas riquezas para o capital internacional, e é importante lembrar que eles ficam ricos mantendo o Brasil assim. Essa submissão garante que eles continuem muito ricos, né? Aí, inclusive, fica até mais nítido para a gente entender o sistema da dívida, né? Porque qual que é a justificativa você mandar tanto recurso para especulador? Você deixar de investir em áreas sociais, em saúde, educação, cortar de moradia para dar para banqueiro, né? Para pagar uma dívida que já foi paga várias vezes, que na Constituição está previsto que devia ter auditoria. Isso não é um delírio esquerdista, né? Nosso, é importante lembrar, nós estamos pautados na Constituição do Brasil, que ela prevê, dentre outras coisas, inclusive reformas estruturais são necessárias para o nosso país. E isso não acontece, né? Porque nós temos classes dominantes entreguistas que querem manter o Brasil assim. E quando elas falarem de mudança, essa mudança é para aumentar a exploração, aumentar a opressão, né? Subjugar ainda mais o nosso povo. Essa é a mudança que eles falam. E é importante lembrar também que essas classes dominantes, elas estão amparadas em forças armadas que nunca tiveram compromisso com o seu próprio povo, que foram garantidoras da escravidão, num primeiro momento, inclusive até depois que era proibido já o tráfico de seres humanos, irmãos e irmãs que eram submetidos à escravidão, as Forças Armadas continuaram garantindo isso. Foram sufocadoras de revoltas negras, quilombolas, né? Foi uma técnica importantíssima de luta, e permanentemente estiveram ou nos bastidores ou diretamente em processo de domínio da política, de manutenção da situação do jeito que está. Até da República, fundada em 1889, foi um golpe militar, né? A serviço das classes dominantes. E desde lá,
sempre eles nos processos, inclusive em 2 ditaduras do século XX. Então, estou falando isso também porque, ora, eles estão papel velado nos bastidores, ora mais aberto, como agora. Né? Nós estamos, inclusive, sob um governo de generais que estão se enriquecendo, inclusive, com altos salários, nas estatais que eles, inclusive, agora estão trabalhando para privatizar. Vejam que compromisso, que nacionalismo é esse desses generais que hoje estão no poder e trabalhando para dar um golpe, para limitar a nossa já frágil e amputada democracia. Então, queria ressaltar isso, porque faz parte muito do momento. Essa história, ela tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo agora, porque nós estamos num governo que ele é radicalmente a expressão, né, dessas classes dominantes num período de crise, que elas já não podem garantir um domínio como antes, apenas utilizando as técnicas da chamada democracia burguesa. Portanto, podem recorrer ao aprofundamento desse golpe institucional que nós já vivemos desde 2015, inclusive com a ditadura militar. Nós não temos que descartar isso. É importante colocar na nossa análise esse processo, essa tentativa, porque a gente está esperando mais o quê, né? Não só discursos, mas práticas permanentes, inclusive de mudanças constitucionais, para limitar, para tornar a coisa do domínio maior, inclusive impedir quaisquer possibilidades institucionais de alternativas, né? Como nós estamos vendo projetos que querem dar mais poder para as polícias militares, desvinculá-las dos governadores, N processos, o genocídio sobre o nosso povo negro, que continua de forma bastante acelerada, um processo de encarceramento em massa do nosso povo pobre, preto, das periferias, né? Enfim, tem todo um processo de violência social para, inclusive, colocar terror no nosso povo, para que ele não lute, para que ele não se revolte. Tem um processo permanente acontecendo nas periferias, e quero ressaltar, porque sou morador de periferia minha vida toda, e hoje moro, inclusive, numa ocupação urbana aqui em Belo Horizonte, na ocupação Eliana Silva, aqui na região do Barreiro. Nas periferias, quando a gente fala, e eu acho que é muito perigoso esse momento, porque a gente vai levantar a defesa do Estado Democrático de Direito, né? Mas pensemos, quando a gente fala isso na periferia, é muito difícil as pessoas entenderem. Por quê? Porque teve ditadura, depois dela nunca teve efetivamente Estado Democrático de Direito em periferia. Direitos básicos sociais são negados permanentemente. Então, quando você vai ressaltar que, olha, é isso que está aí, a pessoa, não, mas isso que está aí, isso para mim é um absurdo, tem que mudar, né? Então, são grandes desafios que a esquerda, que os movimentos populares têm para esse próximo período. Queria fazer referência também à crise atual, porque a gente vive a maior crise sanitária, sem dúvida nenhuma, da história do Brasil, a maior crise política desde o final da ditadura militar, e uma crise social sem precedentes. A professora Marisa já falou do desemprego, né? Então não vou nem me deter a isso. Nós temos, segundo dados oficiais, 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Isso dá mais de metade da população do Brasil. Parcelas consideráveis dessas pessoas estão passando fome. E o auxílio emergencial de miséria, porque até de R$600, é importante lembrar que ele não garante condições de uma família, né, se manter durante um mês. Quiçá R$1.200, porque essas famílias também, mulheres que receberam R$1.200, chefes de família, também tiveram muita dificuldade para manter. Melhorou um pouquinho, mas difícil a situação. E hoje, recebendo no máximo R$325, isso não garante nenhuma condição, ainda mais com o gás agora R$125. Então, olha que situação que nós estamos vivendo. Não garante o básico, que é uma cesta básica. Enfim, então não é qualquer crise social que nós estamos passando. E tudo isso potencializado por essa crise econômica extremamente violenta e internacional que está em curso e não tem, inclusive, indicativo para terminar. Então, estou falando essas questões porque toda a política que vem sendo feita no Brasil já há alguns anos, ela não é de embate com esse processo, de segurar isso.
ela é de garantia das políticas neoliberais. Todos os governos, desde o final da ditadura para cá, privatizaram. É importante lembrar isso. Todos garantiram o pagamento de juros e amortização da dívida. Nenhum entrou fundo no problema, nos problemas centrais da economia, que ela não servia aos grandes monopólios e servia ao nosso povo. Acho que essa questão é muito séria. E disse aqui da Constituição, porque tem reformas estruturais para o Brasil, que apesar de alguns setores da direita falar que isso é coisa do passado, do século XIX, reforma agrária, é uma das pautas mais atuais que existe no Brasil. Porque, primeiro, que ela nunca foi realizada. O problema da terra, parte desse atraso que nós estamos falando dessas classes dominantes, vem do campo, né? É um atraso imenso, fica falando que agronegócio é pop, o agronegócio é uma expressão, né, industrial desse processo do latifúndio, que mantém o Brasil atrasado desse jeito, porque para o latifúndio, para o agronegócio, não precisa de universidade. Para quê? Desenvolver grandes tecnologias, né? Precisa de mão de obra barata, né? As pesquisas que eles fazem muito direcionadas, né? Precisa de recurso para desenvolver soja e gado para exportar. Então, esse pessoal impõe um atraso muito grande, inclusive um processo de desindustrialização no Brasil, de destruição da ciência e tecnologia, né? Muito bem colocado aqui pela professora que me antecedeu, o ataque às universidades, à educação, não é à toa, porque hoje está servindo a esses setores da economia, o sistema econômico, e tudo que vier neste sentido vai atender a esse setor. Para não me alongar muito, eu queria dialogar aqui, inclusive, com a campanha, né? É hora de virar o jogo da auditoria, que acho que é extremamente pertinente. Os pontos estão muito bem colocados. Então, eu quero dar um exemplo da dívida pública, sempre a gente conversando, né, Maria Lúcia? Uma das questões que nós fazemos, porque nós fazemos parte também, a Unidade Popular, inclusive está no programa dela, a defesa da suspensão e auditoria da dívida, enfim, as entidades, né, que fazem parte do processo nosso de construção. Eu também sou do movimento de luta nos bairros, ilhas e favelas, que é o movimento nacional, e a gente procura, inclusive, levar essa pauta para as periferias. E como a gente geralmente faz? Pega o gráfico pizza e já mostra para as pessoas. Aquilo ali já é um impacto impressionante para as pessoas ver que boa parte, para onde vai o dinheiro que é arrecadado? Esse imposto que ela paga até comprando uma bala, né? E quem mais paga é o mais pobre, para onde vai, né? Onde está indo? O que estão fazendo com esse recurso? Por que eles são um país tão pobre? Quando você mostra aquilo ali, dá para começar a entender, né? E aí, a gente pega aquele montante de recursos, e foi 1,38 trilhões que foi gasto com juros e amortização no ano passado, isso dividido por dia no Brasil dá cerca de 3,8 bilhões. Gente, isso é muito dinheiro. E só tem quando você fala bilhões, as pessoas olham assim e ficam, mas o que é isso, né? Porque eu sei que é muito dinheiro, mas o que daria para fazer? Então a gente vem desenvolvendo panfletos, né? As nossas intervenções, cursos e tal, que a gente divide isso e coloca em exemplos palpáveis para as pessoas entenderem. Então vamos dar um exemplo. As UPAs, né? Uma UPA ela é extremamente importante para as pessoas que estão na periferia, não tem plano de saúde, enfim, não tem alternativa. A UPA, além do posto de saúde, né? Elas são espaços extremamente importantes. Então, vamos pegar um posto de saúde. Segundo a prefeitura aqui, da região metropolitana de Betim, um posto de saúde fica a construção dele de 1.200 milhões. Você faz um posto de saúde. Então, se você pegar os 3,8 bilhões que são gastos por dia, e se isso fosse usado para construir posto de saúde, se construiria 3.100 postos de saúde com o que é gasto num dia. Um dia de pagamento de juros. Um dia. Então, você que tem seus familiares, ou você mesmo que já passou apertado na porta, né, de atendimento, de hospitais, de UPA, lá na fila, em condições muito difíceis, nesse período que a saúde entrou em colapso, não foi por causa dos profissionais de saúde, porque eles estão segurando a onda, mas foi pelos contínuos processos de retirada de recursos, de ataque, de destruição do SUS e tal. Pois é, não precisava ser assim. Podia, inclusive, ter mais postos, mais profissionais pagos, né?
contratados, enfim, e condições básicas das pessoas serem atendidas, inclusive essas consultas especializadas que demoram muito tempo, 2 anos. Eu fiquei para ter uma consulta de neurologista 2 anos na fila para poder, se fosse alguma coisa grave, eu não estava aqui falando. Então, não era necessário ser assim. E um outro exemplo de moradia, da minha área, né? Que a gente tem um estudo, Maria Lúcia e demais companheiras, que é possível construir uma casa popular, desconsiderando o valor do terreno, porque tem mecanismos legais que nos garantem condição de não os terrenos ser feito um processo de desapropriação a partir de prefeituras e não haver gasto de terrenos que estão abandonados, terra devoluta, áreas privadas que não se paga IPTU. Tem muito. Estudos não faltam para mostrar que é possível ninguém mais morar em situação de rua. Todo mundo tem direito à sua moradia garantida. R$80 mil se constrói uma casa popular. Sala, quarto, cozinha, inclusive 2 ou até 3 quartos é possível fazer, e também estou desconsiderando o valor da mão de obra. Por quê? Porque o povão sabe construir. Nesse sentido, com 80 mil você faz uma casa popular básica, boa para se viver, e exemplo é a minha própria casa. Esse lugar que eu estou falando aqui, ele é um exemplo atualizado, porque na época era 50 mil, então veja que aumentou muitas coisas. Mas 80 mil se faz. Então, com isso que é gasto de juros e amortização por dia da dívida pública, dá para construir 47 mil casas populares. Então, assim, gente, para quem está indignado, vendo casos de corrupção, né, que nós temos que nos indignar, é pauta da esquerda a luta contra a corrupção, vendo esse caso da Covaxin, superfaturamento de vacina, né, tentativas da Pfizer, enfim, esse esquema vale $1 a nossa vida, isso que nós vimos, a gente fica indignado, rachadinha do governo e outros casos variados de corrupção que aconteceram nesses últimos anos, inclusive em todos os governos também, desse último período. Tem que conhecer mais a dívida pública para ver o tamanho, assim, o roubo, o saque que acontece contra o nosso povo com esse sistema da dívida. É um saque, um absurdo, e promovido pelos muito ricos, promovido pelo Congresso, por a parte do Congresso Nacional, a maioria do Congresso Nacional, a maioria do Senado, né? A maioria dos governadores submissos a esse processo, prefeitos, porque os estados não têm recursos para investir por causa disso, prefeituras não têm por causa disso. Então, enfim, esse discurso que não tem dinheiro, não tem porque está subjugado e logado para submeter alguns do setor de muito rico ficar cada dia mais ricos. Que não tem, né? Quer dizer que não tem no geral, tem. Esse recurso poderia estar indo para as áreas sociais. Por fim, acho que os outros pontos, modelo tributário regressivo, os pobres que pagam imposto no Brasil, então nós temos que ir para a luta. Esse modelo extrativista predatório, vejamos, né? Eu estou no estado aqui, Brumadinho e Mariana. Bom, já o que aconteceu, que a Vale fez, o exemplo de privatização, o que significa uma empresa privada. Eu só acrescentaria a questão do combate ao racismo estrutural. Acho que isso é uma luta extremamente importante que está junto, falei aqui de encarceramento, da situação que a população negra é submetida. Então, a luta contra esse genocídio ela é de extrema importância. Por fim, a saída, que acho que é as lutas. Estão acontecendo na América toda, lutas importantíssimas aconteceram, e não foi essa esquerda na nossa América, nós estamos vendo que ela não ficou preocupada com a eleição primeiro e depois a luta. Ela fez o contrário, foi para a luta, se fortaleceu nas ruas, nas greves, nas manifestações, nos grandes enfrentamentos que são necessários para ter mudança social. A esquerda ganha força no parlamento, talvez alguma, e é importante ela estar lá. Mas mais importante é ela organizar-se para estar nas periferias, junto à classe trabalhadora, em todos os cantos, e organizando lutas nas ruas. Isso é que dá força para a esquerda. E só para ter um exemplo, que é a última coisa que eu quero falar, as manifestações do dia 29, de 29 de maio, 19 de junho e agora 3 de julho, essas 3 manifestações, tem gente que fica falando, mas só a manifestação não dá em nada. Gente, olhemos as pesquisas. Essa agora da Folha de São Paulo de ontem, que mostra que a popularidade do Bolsonaro está despencando. Isso aconteceu de forma mais potencial nesses últimos 30, 35 dias. O que foi a novidade nesse período? As manifestações, elas estão cumprindo um efeito cabal, central, e precisa continuar.
E dia 13 agora, né, terça-feira, está marcada uma grande jornada nacional, que é uma continuidade e um acúmulo para o dia 24, que tende a ser a maior manifestação que nós já fizemos de todas essas. Então, vamos para cima que nós podemos derrubar esse governo genocida e fascista e avançar, porque não é só derrubá-lo, de dar o Bolsonaro esse governo que não nos representa e avançar para pautas populares, os interesses da maioria, né, para reverter essas políticas todas que foram feitas contra o nosso povo e a gente tem um Brasil realmente para a maioria, para a classe trabalhadora do nosso povo. A luta continua. Desculpa se eu passei do tempo. Muito obrigado pelo espaço aqui. Me sinto bastante em casa aqui nas atividades da Auditoria Cidadã. Longa vida Auditoria Cidadã. Esses dias, Maria Lúcia, só eu falei um negócio desse, mas depois fiquei pensando. A gente até quer longa vida para um movimento social, mas a auditoria, tomara que não dure muito, sabe por quê? Porque a gente faça auditoria e aí nós vamos transformar em outra coisa, já garantindo, pegando esse recurso todo e investindo no nosso povo. É isso aí. Tamo junto.